Fatos e curiosidades dos seus temas favoritos em um só lugar. Seja bem-vindo ao canal Um Mundo de Curiosidades. Se acomode e venha conosco explorar o universo do seriado de comédia mais amado do Brasil e do mundo, o eterno Chaves. Em 10º lugar, temos a história do menino Chaves. Roberto Gomes Bolaños, mais conhecido como Chespirito, nasceu em 1929 na capital mexicana. Vindo de família humilde, Roberto começou a carreira quase que por acidente. Começou como redator publicitário, onde mais tarde viria a ser roteirista, dando assim o pontapé inicial na sua carreira como escritor e ator televisivo. Em meados de 1971, o Chaves surgiu como uma enquete dentro do programa Chespirito, no qual Roberto escrevia e atuava. O programa chamou tanta atenção que acabou se tornando uma série independente em 1973, com uma duração de cerca de 30 minutos cada episódio. Em 9º lugar, temos o primeiro episódio. O primeiro episódio foi transmitido em 1971, dentro do programa Chespirito, intitulado como O Homem da Roupa Velha. No primeiro episódio, podemos notar muitas diferenças do que conhecemos do seriado, como o choro do Chaves não sendo o clássico e icônico pi, 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 e também o Seu Madruga e Chiquinha, que moravam no apartamento de número 14, e não no que estamos acostumados, o número 72. E já em 8º lugar, temos Chiquinha em desenho animado. Você já deve ter notado que a personagem Chiquinha não aparece na animação do seriado, intitulada como Chaves em desenho animado. Isso se deve a uma briga judicial entre Roberto Gomes, o Chaves, e Maria Antonieta de Las Nieves, a intérprete de Chiquinha. No fim do seriado, Maria Antonieta acabou com os direitos da personagem. Roberto a acusa de registrar a personagem e seu nome, sem sua permissão, e por isso não a utilizou na animação. Mas Maria Antonieta rebate as acusações dizendo que Bolaños não a quis na animação. Em 7º lugar, temos brigas internas. Como todo bom grupo, sempre rolava algumas brigas internas nos bastidores do seriado. Além do já comentado caso sobre Maria Antonieta de Las Nieves, Bolaños chegou a ter intrigas com Carlos Villagrán, o eterno Kiko. Antes de se casar com Roberto, a Florinda Mesa, a dona Florinda, chegou a namorar o intérprete de Kiko. E por conta do roubo entre aspas de esposa, os dois não tiveram mais o mesmo relacionamento. E após a saída de Carlos Villagrán do seriado, ambos nunca mais voltaram a ser amigos. Rubem Aguirre, o eterno professor Girafales, já chegou a criticar Maria e Villagrán pelas brigas. Em 6º temos o episódio perdido. O seriado, por conta de ser antigo, teve episódios perdidos ao longo do tempo, o que abriu espaço para algumas teorias, como episódios sobre a morte de personagens ou até mesmo sobre satanismo, o que na verdade não passam apenas de creepypastas. A maioria dos episódios perdidos são na verdade regravações com finais diferentes ou participações especiais. E hoje você pode encontrar facilmente esses episódios no YouTube com uma nova dublagem. Em 5º lugar, temos a morte do Seu Madruga. Com a saída de Carlos Villagrán do seriado, Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga, também decidiu sair, e se dedicou assim a projetos pessoais. Em 1981, ele retornou ao seriado e o abandonou no fim do mesmo ano. No ano seguinte, ele trabalhou com Carlos Villagrán em um seriado na Venezuela, permanecendo por lá só um ano. Tempos antes, a família de Ramon descobriu um tumor maligno em seu estômago e outro tumor também no seu pulmão. A família não contou e deixou que ele seguisse as gravações. Durante uma turnê, Ramon Valdez, o Seu Madruga, se sentiu mal e foi internado, vindo a falecer no ano de 1988 por conta do tumor no seu estômago, que se espalhou até sua coluna, trazendo a ruína do que foi um dia a alegria do povo. 4º lugar, o último episódio. Muitos conhecem o episódio onde Dona Florinda compra uma máquina de lavar como o último do seriado. Na verdade, ele é o último do seriado como um programa independente, sendo exibido em 1980, onde, a partir daí, Chaves passou a ser um programa dentro do quadro Chespirito. O último episódio, de verdade,
foi produzida em 1992, intitulado como Aula de Inglês. E nesse episódio, é possível notar como os personagens já estão mais idosos e aquele aspecto de criança já havia passado. Em terceiro lugar, antes e depois dos personagens. O nosso icônico Chaves morreu ainda em 2014 aos seus 85 anos de idade. Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, continua viva até hoje, se despedindo da personagem Chiquinha no ano passado. Carlos Villagrán, o eterno Kiko, continua vivo, fazendo shows e dando declarações polêmicas. Florinda Mesa, a dona Florinda, que é a viúva de Chespirito, que no caso é o Chaves, hoje se dedica a entrevistas e a viagens. Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga, como já foi dito, morreu em 1988, aos seus 65 anos de idade. Rubem Aguirre, o professor Girafales, morreu em 2016, aos seus 82 anos. Edgar Vivar, o Seu Barriga, ainda está vivo e aos seus 71 anos se dedica a viagens e a palestras. Em segundo lugar, temos a situação atual. Recentemente, um dos assuntos mais falados foi a saída de Chaves da televisão em toda a América Latina. Isso se deu por desavenças entre a Televisa, a transmissora oficial e original do seriado, e os filhos de Chespirito, que são os atuais detentores dos direitos da série. Hoje, a série está disponível apenas para a internet e para exibição. E em primeiríssimo lugar, por que Chaves vive em um barril? Conhecemos Chaves pelo seu icônico barril, e a pergunta que não cala é: como ele pode morar num barril? Segundo o próprio seriado, o garoto não mora no barril, e sim na casa de número 8. Originalmente, o seriado se chamava El Chavo del Ocho, que significa o moleque do 8. Isso porque o programa se passava no canal 8, e quando o seriado trocou de canal, ele continuou com o mesmo nome. Assim, Roberto Gomes criou a história de que ele morava na casa de número 8. Mas com quem ele morava? Existem teorias até hoje de que ele morava com uma idosa, mas o que na verdade nunca foi comprovado por Chespirito, o eterno Chaves. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Muito obrigado e até a próxima!